Como cuidar da espada de São Jorge? Transplantando. Procure uma espada de São Jorge com folhas verde escuras. Um sinal de que está saudável. A cor escura das folhas indica que a planta está bem e nutrida. Folhas com bordas amareladas ou folhas desbotadas que se soltam com facilidade indicam que a planta está morrendo. Não a replante até que ela fique vistosa e se adapte à nova casa, podendo sobreviver. Folhas desbotadas não significam necessariamente que a planta vai morrer. Pode ser que ela só precise de um pouco de água e alguns cuidados para ficar vistosa novamente. Compre um vaso de material poroso. A espada de São Jorge apodrece com facilidade, principalmente se ficar na água por muito tempo. Escolha um vaso que tenha boa drenagem, como um de terracota ou de outro material poroso, para que a planta não corra o risco de apodrecer. Alguns materiais porosos são terracota, argila, madeira, fibra de polpa de papel e outros materiais naturais que permitam a passagem da água. Escolha um substrato com boa drenagem. A espada de São Jorge não precisa de muita água e as raízes da planta podem apodrecer se ficarem muito tempo em um solo úmido. Para melhorar a drenagem e manter as raízes saudáveis, escolha um substrato que não retenha água ou até mesmo que não tenha terra. Posicione a planta no solo e cubra-a com uma quantia suficiente para que fique firme. Alguns substratos encontrados em lojas de jardinagem são próprios para controlar a umidade e melhorar a drenagem. Leia a embalagem para saber mais informações. Use um substrato sem solo, como vermiculita, turfa ou perlita. Segure a espada de São Jorge pela base das folhas e puxe-a do vaso original. Na hora de replantá-la, segure-a com firmeza pela base das folhas, na altura em que tocam o solo. Puxe a planta com delicadeza para fora do vaso. Não agite a raiz para tirar a terra. Cuidado para não arrancar ou puxar a planta com força, pois você pode separar as folhas das raízes, causando a morte da planta. Coloque a espada de São Jorge no vaso novo e cubra a raiz com o solo. Replante-a no recipiente novo e coloque substrato suficiente para sustentar a planta em pé. Coloque mais se ela tombar para um lado ou se ficar instável no vaso. Fique segurando a planta na vertical enquanto enche o vaso. Compacte o solo dando batidinhas de leve com a mão para dar mais apoio à planta. Criando o ambiente correto. Coloque a espada de São Jorge em um local com luz solar indireta. Ela é uma planta resistente e forte que consegue sobreviver no sol pleno e também em locais com pouca luminosidade. Porém, ela se adapta melhor sob a luz solar indireta. Por isso mesmo que é excelente para cultivar dentro de casa. Escolha uma janela que não receba sol ou um cômodo sem luz solar direta da janela. A espada de São Jorge prefere a luz natural. Portanto, evite colocá-la em cômodos sem janelas. Mantenha a temperatura ambiente entre 15 graus Celsius e 30 graus Celsius. Essa espécie se dá bem sob temperaturas mais quentes. Mas, quando está acima de 30 graus Celsius, ela pode murchar. A espada de São Jorge também pode ser prejudicada pelo frio. Uma temperatura abaixo de 10 graus Celsius pode matar as suas raízes. As flutuações de temperatura normalmente não afetam a planta, desde que elas se mantenham dentro de uma faixa adequada.
Não coloque a espada de São Jorge ao alcance de animais de estimação ou bebês. A planta tem um baixo nível de toxicidade. Mas mesmo assim, pode provocar dores, náusea, vômito e diarreia se for ingerida. Os animais de estimação e as crianças pequenas correm um risco maior. É claro. Portanto, faça uma escolha inteligente de local. Monte prateleiras suspensas ou coloque o vaso em cima de um banquinho. Cuidando da espada de São Jorge. Regue a espada de São Jorge somente quando o primeiro dedo de solo estiver seco. A planta não necessita de muita água, o que facilita ainda mais o cultivo. Na verdade, o maior risco é acabar exagerando na rega e provocando o apodrecimento da raiz. Para não errar, regue-a somente quando a camada de cima do solo secar completamente. Verifique-a espetando o dedo. Coloque bastante água para deixar o solo encharcado, mas não a ponto de formar poças. O excesso de água deve escoar pelos furos de drenagem. Adicione fertilizante na primavera e no verão. Essa planta não precisa de muito fertilizante, mas se desenvolve mais se receber os nutrientes na estação de crescimento. Ou seja, na primavera e no verão. Use um fertilizante básico para plantas domésticas e coloque-o em semanas alternadas. Leia a embalagem do fertilizante escolhido para usar a dose certa e seguir o método recomendado. Vire o vaso toda a semana para que todas as folhas tenham a mesma exposição à luz. Para garantir que a planta cresça por igual e que todas as folhas recebam a quantia adequada de luz solar, gire o vaso a 90 graus, possibilitando que a planta cresça na vertical em vez de se inclinar para um lado. Associe a rega semanal ao momento de girar o vaso para não esquecer. Evite podar a espada de São Jorge. Ao contrário de outras espécies domésticas, a poda dessa planta não estimula o crescimento. Ela é uma planta que cresce bem devagar, e a poda causa uma lesão que desacelera ainda mais o crescimento por causa da recuperação. Se você quiser manter a espada de São Jorge de um certo tamanho, corte-a com moderação para que ela continue saudável. Podas e cortes seguidos danificam a planta e podem matá-la. Fique de olho nas pragas. A cochonilha farinhenta e os ácaros tetranitidas são as principais pragas que se alimentam da espada de São Jorge e habitam a planta. Sempre que for fazer uma rega, inspecione as folhas em busca de insetos. É possível se livrar da cochonilha farinhenta com a aplicação de um pouco de álcool. Lave as folhas com água morna e passe um pano para remover os ácaros.